engajar o seu time e encantar o seu cliente? Essa pergunta valiosa, que se refere aos dois principais ativos do negócio, tem sido uma preocupação, um fator de importância de muitos dos gestores da atualidade, justamente porque trata daqueles dois principais ativos da empresa, o público interno e o público externo. E é sobre isso que eu te convido para a gente conversar aqui hoje. O meu nome é Felipe Beck, eu sou sócio fundador da Beta House, que é uma empresa de consultoria e educação que aborda conceitos como a experiência do colaborador, experiência digital dos negócios, transformação digital, inovação e assim por diante. Nosso objetivo, nosso propósito é trazer a capacidade dos negócios se transformarem para que eles sejam capazes de se adaptar a diferentes realidades que eles vão viver no futuro próximo e também no futuro um pouco mais distante. Pessoal, para começar o nosso papo, eu gostaria de fazer uma reflexão. Qual é o fator que mais te conecta a uma empresa? É a marca? É o layout? É o quê? Para ajudar a responder essa pergunta, eu te trago aqui uma foto do Colégio Dante Alighieri de 1924. Ainda te trago aqui uma outra foto da mesma sala do Colégio Dante Alighieri de 2018. Pergunto para você, muita coisa mudou? Parece que não, né? E interessante pensar que durante aquele momento que a gente tinha muito pouca tecnologia, muito pouco acesso à informação, muito poucos meios de aprender, aquele era um fator ou um formato educacional que propiciava justamente que as pessoas se engajassem dentro daquela experiência. Porém, hoje, com 1 milhão de contextos diferentes que a pessoa pode aprender, que a pessoa pode interagir, que a pessoa pode se comunicar, esse formato educacional tem sido cada vez mais questionado. E a palavra que eu recém usei, a palavra experiência, talvez seja exatamente a resposta para a pergunta anterior, que é aquilo que te conecta a uma empresa, aquilo que te conecta a uma marca. É o nível de experiência, é o nível de engajamento que você gera junto com ela na medida que você se relaciona. Essa medida de engajamento, essa medida de experiência, ela parte desde o primeiro nível, que é a simples interação, passando pela participação, engajamento, satisfação, lealdade, fidelização, até o nível máximo de experiência, que é aquele nível em que aquele colaborador ou aquele cliente, ele passa a ser não somente um cliente ou um colaborador, mas ele passa a fazer propaganda da tua marca, fazendo com que outras pessoas venham a se conectar a ela, seja para consumir ou seja para trabalhar nela, e assim, logicamente, a roda gira. Ou seja, esse contexto de experiência, ele pode ser vislumbrado tanto no contexto da experiência do cliente, quanto no contexto da experiência do colaborador. Agora, olha só que oportunidade que a gente tem pela frente. Segundo uma pesquisa da Gartner de 2019, foi visto que 87% dos clientes acreditam que as empresas deveriam gerar melhores experiências para eles clientes. Ao mesmo tempo, a mesma pesquisa mostra que 57% dos colaboradores acreditam que suas empresas não propiciam que elas desempenhem suas funções da melhor maneira possível. Ou seja, a gente está vivendo hoje naquele momento que a gente chama de era da experiência. E eu tenho tanto clientes quanto colaboradores insatisfeitos com as experiências que as empresas estão gerando para esses públicos. Olha que oportunidade que a gente está diante. Então, pessoal, quando eu olho essa foto de 1924 e percebo que a escola pouco mudou, eu posso olhar para as próprias empresas, inclusive as empresas de tecnologia, e também ver essa realidade, que foi uma realidade criada dentro de um contexto de revolução industrial no século XIX, em que a gente teve o advento da eletricidade dentro das indústrias, que a gente teve a linha de montagem sendo implementada dentro das indústrias. A gente vai para o contexto educacional, isso é replicado com características muito parecidas, como por exemplo horário de entrar, horário de sair, uniforme, um supervisor ou uma liderança na sala de aula, avaliações periódicas,
hora de comer, hora de voltar para a sala, ou seja, uma série de contextos muito parecidos com a indústria e a escola lá no século XIX, e a gente olha para as empresas de hoje em dia e a gente vê contextos muito parecidos. Não é chocante? Então, pessoal, é por isso que a gente percebe que realmente a gente precisa dar uma olhada nesse fator chamado experiência, porque essa palavrinha tão simples, porém que para implementar pode demandar um pouco de penso dos gestores da organização, pode fazer com que o resultado do negócio mude num nível relativamente expressivo em pouco espaço de tempo. Quando a gente considera que até 2025 os millennials representarão 70% da força de trabalho mundial, a gente precisa entender que montar uma estrutura em que esses millennials, que essa força de trabalho possa promover não só o melhor desempenho, ou seja, a melhor velocidade na sua atuação, mas também que possa ser mais criativo, que possa criar mais valor para o negócio, isso tem muita chance de dar certo. Né? No momento que a gente entende que as empresas elas são muito boas em vislumbrar as mudanças da sociedade, as mudanças do perfil das pessoas como consumidores, mas ao mesmo tempo elas têm pouca capacidade de enxergar as mudanças daquelas pessoas dentro do contexto do trabalho que elas geram, a gente tem aí uma perda de eficiência dentro desse processo de geração de experiência muito forte. E é por isso que, para encantar os clientes, a gente deve olhar para a experiência que a gente leva para os nossos colaboradores dentro de casa. Porque se a gente colocar eles dentro de baias pequenas, fazendo tarefas repetitivas, sendo avaliadas somente por aquilo que você mandou fazer e não por coisas novas que porventura ele esteja trazendo, com modelos de remuneração fixo, a chance de ele ter um desempenho muito acima daquilo que é esperado é muito pequena. Quando na verdade a gente vive num contexto que a grande maioria das empresas vão precisar se reinventar para se manterem vivas e competitivas dentro de um cenário de constantes transformações. Então, pessoal, a gente precisa olhar esses colaboradores também como pessoas que estão tendo suas formas de trabalho, né, seus anseios, seus desejos, as tecnologias que usam alteradas com o tempo e a partir daí propiciar um ambiente de maior experiência para que assim a gente consiga chegar lá no consumidor final com um nível maior de experiência também. Mas como é que se dá esse link de colaborador de um lado, cliente do outro? É o seguinte, vamos olhar essa proposição de valor. Quanto maior a experiência que eu gero para o meu colaborador, maior a atração e engajamento de talentos que eu tenho na minha empresa. Né? Eu tenho uma experiência super bacana, eu consigo atrair eles muito mais do que se eu tenho uma experiência pouco bacana. Então, tenho uma experiência de colaborador bacana, tenho uma atração e engajamento muito forte e a partir daí, logicamente, tenho maior produtividade, mas também tenho maior inovação. E aí que está o contexto-chave. Enquanto eu tenho mais inovação, eu consigo gerar melhores experiências para os meus clientes, eu consigo fidelizar e promover ainda mais o meu negócio e, principalmente, eu começo a gerar mais crescimento e mais lucro para a corporação que eu faço parte. Ou seja, há uma relação muito forte entre a experiência de trabalho e a experiência do colaborador, a experiência do cliente. Não adianta olhar somente para a experiência do colaborador sem olhar para a experiência do cliente, assim como não adianta olhar para a experiência do cliente sem a gente olhar para a experiência do colaborador. Ambos os pontos eles estão muito relacionados e é por isso que a gente precisa considerar esse contexto de mudança que a gente tem no mundo hoje como uma grande oportunidade de a gente rever os gaps que ficaram no mercado em relação à experiência de trabalho, fazendo com que a gente possa propiciar novas formas de atrair e engajar os nossos talentos, principalmente aqueles talentos com mindset digital, e a partir daí, dando liberdade, dando ferramentas, promovendo a autonomia, a gente consegue gerar melhores experiências para o nosso colaborador
e assim atrair mais resultados e assim atrair mais transformação, né? Um exemplo disso é o Google. O Google ela é uma empresa referência, não é por nada, não é porque é um buscador de internet, vários outros buscadores já houveram no mundo, mas esse negócio ele se desenvolveu por conta de uma referência que virou ser trabalhar no Google, e aí a gente tem até alguns filmes e livros, etc., que descrevem um pouco isso. Se hoje a gente pergunta para 10 pessoas se pudesse trabalhar em qualquer empresa, em qual trabalharia, mais da metade diria no Google. Isso faz o quê? Com que a empresa conseguisse atrair e reter os melhores talentos, fazer com que esses talentos que estavam dentro do Google fossem promotores da empresa, né? Ou seja, virassem grandes cartões de visita para fazer com que a empresa pudesse atrair outras pessoas tão boas ou até melhores do que elas, e assim, dando liberdade, dando ferramenta, dando budget, dando recursos, a empresa conseguiu criar uma máquina de inovação que, na verdade, nada mais é do que esse contexto que ela está inserido, cuja a principal ferramenta é justamente a experiência do colaborador. É por isso que foi desenvolvido um site chamado rework.withgoogle.com, que promove o compartilhamento de notícias sobre aquilo que é testado dentro dos negócios, dentro das organizações relacionadas ao Google, e aí traz esse teste para a maioria das pessoas ficarem sabendo e, logicamente, poderem testá-las dentro do seu negócio. Por exemplo, um time do Google entendeu que não precisava mais de chefe. E aí eles deixaram aquele time trabalhar sem chefe. No momento que o time trabalhou sem chefe, ele passou a entender que não, a gente precisa de chefe sim, porém não com aquelas funções que aquele chefe tinha antes. Eles reescreveram a função do chefe, o chefe voltou com suas funções reescritas, com a sua atividade sendo promovida de uma forma diferente, e a partir daí aquele time teve um desempenho muito maior, muito melhor. O que a gente vê com isso é que a gente consegue reorganizar a experiência de trabalho, fazendo com que as equipes elas sejam muito mais promotoras de inovação, no momento que elas têm a flexibilidade de entender e colocar em pauta, colocar em prática a maneira como elas gostam de trabalhar. LinkedIn é outra empresa que tem uma cultura de compartilhamento de informações absolutamente fantásticas. Poucas salas de reunião são fechadas dentro da sede do LinkedIn, justamente para promover que as pessoas possam participar e cooperar com as pautas que estão sendo faladas dentro da reunião. Muitas vezes a gente se fecha dentro em salas de reunião, sendo que a maioria das vezes a gente poderia estar compartilhando as informações que são trocadas, né, dentro daquele contexto. O Spotify também é uma empresa que adotou as metodologias ágeis e foi principal responsável por tirar, né, o Agile de dentro do setor de tecnologia para expandir para toda a área administrativa. A gente tem a Deloitte com o maior programa de customização de trabalho do mundo, ou seja, eles perceberam que o motivo outros, né, que faziam com que a Deloitte perdia os seus colaboradores para outros players do mercado, ou seja, alguns fatores eram muito claros, como remuneração, local de trabalho, etc., e tinham outros que era muito grande. E aí eles perceberam que se eles tivessem a capacidade de customizar o trabalho das pessoas, certamente eles teriam um potencial maior de manter, de engajar aqueles bons colaboradores dentro da organização, e assim eles propuseram maior experiência de customização de trabalho da Europa. Dell é outra empresa que tem uma relação fantástica com os principais com as principais parceiras de negócio, que é Intel, McAfee e Microsoft. Inclusive a gente faz alguns trabalhos com a Dell e a gente trabalha nessa relação, então uma empresa tem funcionários dentro da outra, fazendo com que a gente consiga ter uma promoção de troca de informações muito mais ágil do que se elas estivessem trabalhando 100% em separado. Magalu é uma empresa que cresceu muito através de um mindset digital que foi imputado dentro da empresa e fazendo com que ela se tornasse uma loja digital, né, muito mais do que propriamente uma loja física.
E o Grupo Boticário, que é uma das empresas que a gente atende. Hoje a gente está fazendo um trabalho com as 9 empresas do Grupo Boticário, redesenhando a experiência de trabalho e promovendo com que as pessoas tenham mais chance de inovar dentro dos contextos que elas estão inseridas. Um outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é o exemplo da própria Beta House. A Beta House, quando surgiu, ela foi galgada por um pensamento muito forte de como a empresa vai ser, né? E aí foi muito interessante porque a maioria das pessoas me perguntavam lá no começo do negócio o que a empresa iria fazer, quais seriam os seus produtos, seus serviços, e eu dizia que isso estava em stand-by, isso iria ser azeitado com o tempo, mas a maior preocupação era relacionado à cultura, era relacionado aos valores, era relacionado à experiência de trabalho que quem estivesse dentro dela, participando dela, iria viver. E aí foi muito interessante porque eu passei um período na China, um período no Vale do Silício, e dentro dessas experiências eu pude observar uma série de contextos que eu gostava dentro do negócio, dos negócios, outros contextos que eu não gostava dentro dos negócios, e a partir daí, ao escrever, né, ao registrar tudo aquilo que eu gostava, busquei trazer esses fatores, essas práticas para dentro da Beta House, fazendo com que a gente acabe se considerando o que a gente chama de um living lab do futuro do trabalho, né? Um laboratório vivo do futuro do trabalho. Ou seja, a gente pega todas essas principais práticas de gestão relacionadas à nossa experiência de trabalho que a gente percebe em várias empresas e testa conosco mesmo para poder justamente perceber aquilo que mais funciona e aquilo que menos funciona, e a gente poder propor e trocar com as empresas que a gente atende com conhecimento de causa, né? Dentro desse contexto a gente tem uma série de práticas, algumas delas um pouco mais vistas dentro das empresas, outras que até parecem um pouco mais diferentes hoje em dia, né? Mas era muito interessante que em 2018, 2019, quando nós já preparávamos a empresa para ser officeless, ou como a gente já atuava da empresa no formato officeless, que são as empresas que não têm um escritório ou que não necessariamente precisam ter um escritório para operar, e isso era visto com muita estranheza por muitos empresários, por muitas empresas. Logo após a pandemia, a gente viu o mundo inteiro se tornando officeless também, ou seja, não precisando necessariamente de um escritório físico para a empresa operar, né? Hoje a Beta House ela tem um hub de inovação que mantém a sua sede, um espaço fantástico, porém ela foi toda desenhada tecnologicamente para que as pessoas pudessem estar em qualquer lugar, em qualquer parte, trabalhando com o máximo de eficiência e principalmente mantendo a cultura dos negócios. E através desse processo a gente pôde inclusive trazer fatores que são valores nossos, como o programa Legado, que é um programa que nos orgulha muito, em que a gente leva pessoas para aprenderem a inovar, buscando soluções para grandes desafios sociais que nós temos na nossa volta, né? Então a gente entende quais são os contextos que aqueles colaboradores que querem inovar estão inseridos, a gente busca cases que se assemelham a esses fatores, como por exemplo questões relacionadas à pobreza, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas a contextos sociais como desemprego, etc. E a gente busca, através de ferramentas de inovação, buscar soluções para essas pessoas, muitas vezes juntamente com instituições de caridades, ONGs, governos, etc. Então, pessoal, passamos a entender, dentro desse contexto, que quanto mais a empresa investe em experiências para os colaboradores e para os clientes, mais competitiva ela deve ser nesse mundo de rápidas e profundas transformações. E por isso, a pergunta que fica, ou as perguntas que ficam são: como é a experiência de trabalho dos seus colaboradores? E principalmente, como é a experiência de consumo e relacionamento dos seus clientes? Esse aqui é o meu nome, como eu disse lá no começo, aqui estão as nossas redes, @betahouse, nosso site betahouse.com e o meu e-mail que eu deixo aqui para vocês
para que a gente possa trocar experiências, tanto sobre a experiência do cliente, quanto a experiência do colaborador, que, como nós vimos hoje, estão absolutamente relacionados. Muito obrigado.